Mateus capítulo 8, versículo 26. É bem conhecido esse versículo. E eu tenho certeza que Jesus vai falar com você como falou comigo. Diz assim, 8, 26. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Essa minha é uma linguagem, outra linguagem é essa. Volta um pouquinho. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Amém? Você pode sentar. Eu começo nessa noite com a mensagem intitulada Por que temos medo? Por que eu e você temos medo? Isso é bom, isso é ruim? O medo, naturalmente, ele é bom, porque ele previne que a gente faça coisas que não deveria fazer. Eu ter medo de sair no meio da noite aí, do nada, é bom, porque talvez não vou ser assaltada. Mas eu morar dentro do medo é ruim. E é isso que nós vamos ver nessa noite. O medo, aquele que é necessário, é bom. Mas tem pessoas que acabam deixando o medo sentar na sua mesa de jantar e jantam com ele todo dia e toda noite, toda manhã, acordam com ele, dizem, bem-vindo medo, entra aqui na minha casa, continua aqui, entra no meu coração, e vão deixando ele plantar e fazer colheita dentro do coração, e esse é o problema. Aqui nós temos uma passagem muito conhecida, que Jesus pede para os discípulos entrarem no barco com ele. E prestem bem atenção, Jesus que pediu para que os discípulos entrassem com ele no barco e que eles atravessassem o rio. E nisso, diz lá no versículo 24 de Mateus, de repente se levanta uma grande tempestade e Jesus dormia na polpa do barco. E os discípulos entram em pânico e daí Jesus diz essa frase: por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? E nessa noite eu quero ver com você duas coisas. Duas opções. O medo, ele é necessário? É. Mas Jesus veio para te dar uma coisa que lança fora todo medo. Ele veio para te dar coragem. E a coragem, além de ser bravura, ela é a moral que a pessoa tem quando ela está com medo de enfrentar o medo. Ela não é a ausência de ter medo, mas ela é a atitude que a pessoa tem de se levantar, de se posicionar e dizer, esse medo não vai me dominar. E é isso que eu quero trabalhar com vocês um pouco nessa noite. Primeiro ponto. Se você deixar, o medo vai ocupar a tua vida toda. Ele vai tirar a tua razão de viver. Ele vai te silenciar, ele vai te aprisionar, ele não vai deixar você raciocinar, ele vai fazer você escravo dele. E Jesus, ele veio para que você tenha vida com abundância, mas ele não pode te obrigar a vencer o medo. Se é algo que você por si próprio tem que tomar coragem nessa noite e dizer, eu quero vencer esse medo. Vou te dar um exemplo bem claro. Todo mundo sabe que eu sou cachorreira e gateira, né? Quem não sabe, fica sabendo hoje. Tenho 7 gatos, 3 cachorros, teria mais se não fosse meu marido. Gosto muito de animais de estimação. E eu percebo, os meus filhos, eles cresceram no meio dos bichos. Dormem no meio dos bichos. Dormem com os gatinhos. Então, eles veem qualquer animalzinho na rua. Oh, mãe, vamos levar para casa. Já vão lá e querem fazer carinho. Mais perdigueiro que seja, são igual a mãe deles. Eles não têm medo. Daí, às vezes, eu digo para eles, calma, a gente está lá numa praia, sei lá, num lugar desconhecido, aparece um cachorro, lá vai o Guto e a Cecília correndo. Filho, calma, vai que é bravo. Não, mãe, não tem como ser bravo. Porque eles convivem com isso, eles aprenderam a enfrentar isso. Vocês estão me entendendo? Pega uma criança que não é sociabilizada com um bicho. Até um adulto. Ele vê de longe, estou aqui, lá no fundo, longe do irmão Pedro, ele vê o bicho e ele já começa a gritar. Tem medo, treme. E tu pode chegar e dizer para a pessoa assim, para a criança no caso, que é o exemplo que eu estou dando, não faz nada.
aquele bichinho é meu. Ele dorme com os meus filhos. Não te preocupa. A criança vai te olhar e vai dizer, mas eu tenho medo. Porque não aprendeu a enfrentar. Segundo exemplo que eu tenho para te dar. Que ontem à noite, no casamento de um tio meu, me veio à memória. E eu vou dar para vocês. Tem pessoas que têm condições, e na minha família tem várias, de dirigir um carro e ter um carro. Mas tem medo de dirigir. Eu tenho várias primas que sofrem desse mal. Sério. É triste. Bem-sucedidas, posição na sociedade, dinheiro para comprar carro. Poderiam comprar o carro que quisessem, dirigir o carro que quisessem, mas andam de Uber não por opção, mas porque se tu falar em fazer uma carteira, eu tenho medo. Eu tenho medo, e realmente elas travam. Eu tenho medo, eu tenho 3 primas nessa situação. Vocês estão entendendo o que o medo faz? Ele ocupa a nossa mente de maneira que nos aprisiona. Ele faz calar o nosso interior e a gente não enxerga, a gente fica cego. Completamente cego. E Jesus veio para tirar a cegueira da tua vida nessa noite. Eu coloquei aqui, cuida. Porque, como eu disse, você pode estar aí com um medo que para mim é bobo, mas para você ele é grande. Medo de não conseguir pagar as tuas contas amanhã. Amanhã é dia 5, aniversário do meu filho. Dia 5 já começam os boletos, alguns, né? A maioria dia 10, dia 15, eu acho, mas dia 5 já tem gente que tem muito boleto. Talvez você está hoje aqui e você está pensando como você vai pagar o boleto amanhã. Talvez você está aqui e eu vou ser um pouquinho mais profunda, não é nem só uma preocupação temporária, que às vezes pode acontecer. Mas você tem medo de não ter dinheiro para pagar suas contas, de tal forma que você não deixa a sua família viver. Como, pastora? Ninguém pode comer um picolé na sua casa, porque vai gastar aqueles R$10 e vai fazer falta para você na sua cabeça. E Deus não vai prover para você poder repor. Tem tanto medo, porque se a esposa comprar uma blusa nova, você fica 2 anos emburrado com ela. Porque acabou com a tua vida aquela compra. Tem um trauma tão grande, um medo tão grande do amanhã, que acha que Deus não está no teu futuro. Para te dizer, filho, eu estou contigo, não vai faltar nada. Mas não, ao contrário disso, o meu eu me diz, fique com medo. Guarde o máximo que você puder. Porque nem assim você se garante. Foi o que Jesus disse? Quando vocês tiverem o que comer e beber, estejais bem e satisfeitos. Porque o amanhã deixa cada dia o seu próprio mal. Então tem algo de errado aqui. Você tem medo de demonstrar que ama as pessoas, que gosta das pessoas. Porque vai que alguém me machuca de novo. Você já foi machucado um dia. Então hoje você tem medo das pessoas. Você se afasta. Você tenta não ter muitos amigos, não tem muitos chegados. Porque um dia eu já fui machucado por um amigo me traiu. Um amigo me pisou, um amigo me humilhou. Então, hoje em dia, eu não sou mais bobo. Já aprendi, eu cresci. Eu não convivo com mais ninguém. Porque o medo te aprisiona e você fica só. Vocês estão entendendo? Os discípulos estavam numa situação assim. Eles já estavam há quase 3 anos com Jesus, para cima e para baixo. Vendo milagres. Vendo maravilhas. Aliás, antes de entrar nesse barco, eles entraram meio que fugindo do povo. Porque Jesus estava cansado, tanto que ele foi dormir, né? Jesus disse, entramos no barco e vamos, por favor. E diz que a multidão ia na orla, caminhando atrás, né? Então, os discípulos estavam vendo toda hora Jesus agir. E, de repente, se levanta um temporal. E eles chegam lá e dizem, Jesus... Com todo jeito, né? A gente nota o tom.
a gente está com medo, ajuda a gente, vamos fazer. Não, o que eles fazem? Tu não te importa, Jesus, que a gente vai morrer? Pode olhar ali na Bíblia. 25. Tu não vai fazer nada, Jesus, mais ou menos assim, nesse tom. Eles não chegaram com a educação, Jesus, acorda, está tendo um temporal. O medo aterroriza, o medo causa raiva, ele aprisiona, ele faz tu esquecer tudo que Jesus já fez por ti. Como os discípulos, 3 anos andando do lado de Jesus. Estavam dentro do barco para poder fugir um pouco das multidões e descansar de tanta bênção que Jesus liberava. Mas eles não conseguiam entender que o mestre estava com eles e que o propósito do mestre não ia deixar de ser cumprido por causa de uma temporal, por causa de uma tempestade. Eles ficaram cegos, que chegaram em Jesus e disseram, tu não vai nos ajudar, Jesus, acorda, tu está dormindo, tu não vai fazer nada. E o medo faz isso com a gente. Ele nos cega, ele nos faz não entender o que está acontecendo, ele tira a alegria e o ânimo de viver. E ele faz com que a gente pense que não tem solução, que não tem como enfrentar, que não tem jeito. Daí a gente começa a brigar com o esposo, brigar com a esposa, brigar com amigos, se isola de sociedade, se isola da comunhão dos irmãos, porque pensa, porque imagina, porque está com medo de novo de se magoar, medo de gastar, medo de perder o emprego. Aparece uma manchinha, tem até uma manchinha aqui, mas a minha é bem de batida mesmo. Jesus, eu estou com câncer, eu tenho que ir logo na dermatologista. Já começa a fazer o testamento. Em quem você tem crido? No que você tem confiado? Agora você está aqui me escutando e é fácil eu falar sobre isso, né? Mas lá na tua casa, quando aparece o aperto e não tem dinheiro para você pagar as suas contas, quando teu esposo sai de casa batendo a porta porque vocês tiverem uma discussão, quando teu filho sai de casa sem você saber onde ele vai, quando você não sabe como agir e o medo toma conta da sua vida, você pode tomar 2 tipos de atitude. Ou você deixa o medo te amedrontar, te aprisionar, entrar na tua mente, você ficar cego, ficar com raiva, ficar com ódio. E você começar a dizer, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, eu não vou conseguir, eu não posso, não tem como resolver isso. E começar a chorar, e começar a se debulhar no medo, e começar a fazer que nem aquela criança que vê um bicho que não conhece, e tu não adianta tu falar, fica cego. Ou tipo, a minha prima ontem que eu peguei ela, se ela está me assistindo. Falei, cara, 36 anos, a profissão que tu tem, o dinheiro que tu ganha, tu não dirige um carro. Tem que pegar Uber. Nada contra os Uber. E ela me olhou, eu tenho medo. Na hora o Espírito Santo falou comigo, fala na mensagem. Vocês estão entendendo que o medo, ele priva a gente de ser feliz? E Jesus veio para te dar alegria, veio te dar abundância. Você pode optar, deixar o medo entrar no teu coração, e morar, e habitar, e reinar, e fazer o que Ele quiser. Mas Jesus veio nessa noite para te dizer, para te tomar uma atitude, e vencer esse medo com coragem do Espírito Santo. Se você continuar deixando o medo do amanhã entrar no seu coração, você vai continuar prisioneiro do pecado, prisioneiro do erro, prisioneiro da maldade. Mas Jesus veio bem ao contrário disso, para te dar liberdade. Então, nessa noite você pode escolher. Se você quer ficar como os discípulos, cego, tendo o mestre dentro do barco, se irritando com o próprio mestre, dizendo, tu não vai fazer nada, Jesus. Talvez nas tuas orações, dizendo, Jesus, tu não está vendo o que está acontecendo, não vai acontecer nada. Ou tu pode começar a vencer o medo com pequenas atitudes que eu vou te falar agora. A primeira, lembra quem Deus é na tua vida. Eu já falei isso aqui tantas vezes que eu tenho até vergonha de repetir. Mas talvez no teu dia a dia, tu esquece de quem Jesus é na tua vida. Ele já fez tanta coisa por você. Você tem tanto testemunho para dar que se você fosse querer dar, não tinha tempo num culto normal. Tanta coisa que Jesus já fez, mas daí vem um problema. E o medo te aterroriza, te cega, te deixa com raiva de Deus, te deixa com raiva das pessoas.
E nessa noite eu venho para te dizer, lembre em primeiro lugar de quem Jesus é na tua vida. Tu está dando espaço para ele entrar no teu coração e tirar esse medo? Ele não vai invadir. Ele está esperando a tua atitude de querer se libertar desse medo, dessa ansiedade descomunal. Porque a ansiedade normal é legal. Eu vejo um leão, eu tenho que ter medo. Um leão de verdade. Porque é óbvio que ele vai me devorar. Ele é um leão, eu sou um humano, comida, vai querer me comer. Então eu tenho que ter medo, tenho que correr. Medo normal é normal. Agora, eu já ter medo de um leão sem ele existir, não é normal. E Jesus vem para te dizer nessa noite, lembre de quem eu sou na tua vida. Se está hoje difícil a passagem dessa vida, essa fase, começa a lembrar o que Jesus já fez por você. Faz um caderninho na sua casa. Eu tenho lá em casa o meu caderninho, pessoal. E comece a escrever tudo que Jesus já fez, todo dia. Cada oração que Jesus responder. Eu nunca vou esquecer lá quando eu era adolescente, uma vez eu perdi um brinquinho. Que eu gostava de um papagaio lá, bem hippiezinho assim. E eu lembro que assim, me doeu, perdi, eu orei por isso. Tinha uns 14, 15 anos, uma coisa boba para vocês, mas para mim era muito importante aquele brinco. Eu gostava. E eu lembro que eu fui fazer, na época era mocidade, quando eu saí para ir, meu pai veio me buscar, na época eu não dirigia ainda, eu era nova. Quando eu fui para entrar no carro, eu olhei no canto da calçada, estava aquele brinquinho, só vi o roxinho dele. Obrigado, Jesus. São testemunhos pequenos, são testemunhos grandes de quando disseram que o meu filho não ia falar, não ia caminhar, que ia ser uma criança totalmente dependente. E hoje ele é tão atleta que eu tenho que dizer assim, Augusto, segura. Amanhã ele faz 8 anos. E é bem o contrário, eu tenho que dizer, segura, Augusto, calma, Augusto, tão atleta que o guri é. Mas é tudo um prognóstico contrário com o que a medicina falou. Lembra das pequenas e das grandes coisas que Deus já fez por você? Porque quando você começar a fazer isso, aquele medo que está te aterrorizando, que está te deixando louco, talvez que nem os discípulos dizendo, não vai dar, não vou conseguir, não vejo saída. Ele vai começar a sair porque você vai começar a entender que você realmente não pode nada. Você realmente não consegue nada. Mas que o Deus que tu serve, que está dentro do teu coração, se tu deixar Ele habitar, e Ele te mostrar a saída, Ele vai dar a saída. Só que o problema é que muitas vezes, como cristãos, a gente se aprisiona, a gente permite que o medo seja maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. A gente começa a pensar, não vou conseguir, não tem como, não tem mais jeito, já se foi. E Jesus está te dizendo, te olhando assim, filho, filha, estou aqui, para de reclamar, não te tranca desse jeito, olha para mim. Lembra que eu já fiz isso e isso por ti? E tu continua lá, porque não tem jeito, Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu. A Bíblia diz que Ele te formou no ventre da tua mãe. E que lá no ventre da tua mãe, Ele te escolheu e te deu um propósito específico para você desenvolver nessa terra. Agora, se você permitir que o medo entre no teu coração, você não vai cumprir com o propósito que Deus tem para a sua vida. O problema das pessoas que têm medo é que elas querem viver sempre seguras. Eu tenho que ter minha poupança cheia, porque eu tenho que estar preparado para o amanhã. Vem o Covid, te põe numa cama do hospital, e daí? Vai te ajudar essa poupança, esses móveis, esses carros, tudo que você guardou? Esses tempos eu ouvi um cara falando que a mãe dele estava muito mal no hospital, e ele chegou, e ele tem muita grana, ele chegou e disse assim, faz o que precisa fazer, eu tenho dinheiro, salva a minha mãe. E o médico olhou e falou, tu crê em Deus? Vai orar, vai rezar. Era um cara mundano que contou isso. Ele, mas não adianta, pega os melhores. O que a tua mãe tem é só se Deus operar um milagre. E dele fez um livro que eu li, sobre aproveitar e ter menos medo, e ter mais valor com as coisas que valem a pena no dia a dia. Não é cristão, mas teve que levar um chacoalhaço. Aonde você está pondo a sua segurança?
Você está com medo de tudo, medo do amanhã, medo de doença, medo de ser desempregado, medo de não conseguir um namorado, medo de não conseguir namorada, medo de que teu esposo esteja te traindo. Tem mulher que tem tanto medo que tem que ficar conferindo aquele celular 30 vezes no dia, ou o marido, vice-versa. Deixa Jesus cuidar do que você não consegue cuidar. Começa a abrir teu coração e entender que quando você entrega a sua vida para Jesus, Jesus vem habitar e Ele traz junto o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele é tão lindo que Ele vai te guiando, vai te moldando. Você não precisa ser negligente, mas Ele cuida de ti, Ele cuida das suas coisas. Então, de repente, se levantam problemas. De repente, realmente se levantam aflições. Mas você sabe em quem você tem crido. E se nessa noite você entrou aqui sem lembrar de quem é Deus e do que Ele tem feito por você, para de reclamar e começa a lembrar do que Ele já fez. Porque a fé vai começar a se reanimar. E a fé não é a certeza de ver o que eu já vejo, é a certeza que eu vejo o que não aconteceu, eu creio. Deixa Deus ativar o teu lado espiritual. Talvez você só lembre de Deus quando você entra aqui nessa casa. Que bom que ainda você vem. Mas Deus está todos os dias dizendo, filho, fala comigo, olha para mim. Esse teu medo não é nada, ó. Para mim não é nada. Mas confia em mim. Qual é o medo que tem te assombrado? Durante muito tempo, quando eu era criança, eu ficava brava com essa passagem. Não vou te mentir. Quando eu li essa história, eu ficava brava com Jesus. Como criança. Eu dizia, como Jesus foi tão mal? Permitiu a tempestade e ainda chamou eles de pequena fé e foi dormir. Ele permite a tempestade. E sabe por que ele dorme? Porque ele já sabe que tudo que ele planejou para você vai se cumprir. Só que às vezes ele quer ver como você vai reagir. Se você vai ser um homem de pequena fé, como a gente leu, ou se você vai tomar atitude e dizer, não, eu escolho crer em ti, Jesus. Eu escolho crer na tua palavra. Eu escolho crer que tu toma conta da minha vida. Veio o diagnóstico, você vai dizer, eu não aceito esse diagnóstico. Em nome de Jesus, eu vou orar, eu creio no milagre. E se eu tiver que enfrentar esse diagnóstico, eu vou enfrentar com Jesus do meu lado. Vem o problema, vem a luta. Eu não vou ficar cego. Eu sei em quem eu creio. Jesus está ali dormindo, só esperando que você tome atitude de fé. Que você, em vez de gritar e dizer, Deus, tu me esqueceu. Deus, tu não lembra de mim. Que você diga, Jesus, tu sempre esteve comigo. Não é hoje que tu vai me abandonar. Não é hoje que tu vai dizer não para mim. Eu não enxergo, mas tu está dentro do meu coração e tu enxerga a saída. Porque a minha vida é tua. Então a opção é tua nessa noite. Você tem a opção de deixar Deus agir na sua vida e lançar fora esse medo. Você vai dar o passo inicial e dizer, Jesus, eu de mim mesmo não tenho nada. Eu realmente não consigo nada. Mas tu já fez tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa, que eu sei que isso aqui para ti não é nada. Para mim é uma montanha russa, eu não sei como eu vou sair dela. Mas tu, Jesus, tu podes todas as coisas. Começa assim nessa noite. E para encerrar, eu quero te lembrar de uma história também com Jesus lá em João 5, de 1 a 18. Não precisa colocar, que eu só vou citar. Uma passagem bem conhecida. Do paralítico do tanque de... vamos de novo, a igreja sabe essa história. Eu creio que sim, né, gente? O paralítico do tanque de... amém. Vocês podiam falar mais baixo, que eu queria ver a igreja? Por favor, gente, vamos ler a Bíblia em casa. Estou todo dia lá postando os versículos tudo bem. Se você não sabe a história, tanque de Betesda era um tanque que tinha o costume de os anjos virem e agitar. E a pessoa que estava doente, que entrava lá, quando os anjos agitavam, ela era curada. E diz a Bíblia que tinha um homem lá há 38 anos. Gente, eu tenho 41, vou fazer 42 daqui uns dias. Quase a minha idade.
parado, para entrar no tanque. Daí Jesus passa e se incomoda com aquilo. Ele vê lá o homem e pensa, meu Deus, 38 anos ali parado, travado, pelo medo. E ele faz uma pergunta que é outra coisa que eu me inquietava quando eu era criança. Por que ele pediu o óbvio para o cara? Porque Jesus chega para aquele paralítico e ele não diz como ele diz para os outros. Vá, tua fé te salvou. Você está curado. Ele chega e diz para aquele paralítico, tu quer ser curado? Para que pedir o óbvio? É a mesma coisa que chegar uma pessoa, na época que eu trabalhava em farmácia, como farmacêutica, me pedir um medicamento e eu dizer assim, tu quer ser curado? É óbvio que a pessoa vai dizer, eu quero! Não é assim? É óbvio. Tu pediu um paralítico se ele quer andar, ele quer? Só que a questão daquele paralítico ali, não era ele ser paralítico, eram as atitudes que ele não tomava para ser curado. E daí ele encheu de desculpa. O que ele fala? Todo mundo já leu aí, a maioria das pessoas da igreja leram e sabe. O que ele diz? Não tem ninguém que me ajuda. Ninguém está aqui para me socorrer. Toca a água, os outros vão antes que eu e eu fico aqui. E daí Jesus podia dizer, tua fé te salvou, está curado. O que Jesus diz para ele? Pega a tua cama, levanta e anda. Por quê? A maior miséria que aquele homem vivia não era ser paralítico, era a miséria emocional na cabeça dele, que ele não fazia nada para mudar a situação que ele estava. Ele já tinha se conformado que ele ia morrer lá do tanque de Siloé, de Betesda. Ele já tinha se conformado com a situação dele. Para ele estava ótimo, ou não, mas ele não fazia nada para mudar. Estava já bom, já tinha até talvez uma caminha gostosa. Já tinha parceiro lá. Então ele ficava lá deitado. Será que uma pessoa 38 anos parada num lugar não conseguia olhar para lá e dizer, tu consegue me ajudar a empurrar? Porque diz que não mexia uma vez só. Ele, quando mexia por várias horas. Será que ele não conseguia pedir para um cara lá que estava com dor de dente, que entrou e dizer, quando tu sair, tu me ajuda? Será que não tinha nenhum familiar que realmente vinha lá ver ele, que ele não podia dizer, me ajuda a sair daqui, a mudar o meu destino? E Jesus viu isso, que além de ele não conseguir caminhar, ele tinha um medo que paralisava a vida dele. Ele não conseguia agir. Por isso que Jesus, em vez de dizer, tu está curado, ele pediu, tu quer ser curado? E Jesus te disse nessa noite, tu quer ser liberto desse medo que te faz ser um pai ruim, uma mãe ruim, um marido ruim, porque às vezes o medo te paralisa, te trava, você não consegue ser feliz, porque você deixa isso entrar no seu coração e você acredita que aquilo que você acha que é certo, e Deus não vai prover nada na sua vida, e Deus não vai mudar a realidade. Quando Jesus está aqui para mudar a tua vida e mudar a tua realidade, e te dizer, eu tenho algo novo para você, mas você tem que fazer a atitude de pegar a tua cama, andar e levantar. A opção é tua nessa noite. Tu pode ficar mais 1000 anos parado, com medo, e dizendo que você não vai conseguir, que você não pode, que você nunca mais vai achar um emprego como aquele. Ah, meu Deus, aquele meu amigo me fez mal, ninguém mais vai... Tu pode ficar a vida inteira chorando, ou tu pode nessa noite dizer, Jesus, filho de Davi, como falou um cego uma vez, tem misericórdia de mim. E Jesus vai te olhar e dizer, então toma atitude, pega a cama, levanta e anda. Ah, mas o que os outros vão pensar? É porque se eu tomar minha decisão por Jesus, meus familiares vão ficar sabendo. Não sei se eu quero bem pegar minha cama e andar. É porque se eu querer vencer esse medo, eu vou ter que confiar mais em Jesus e não na minha mão, no meu braço. Então eu não sei bem se eu quero mudar. É o que a gente fala entre os pastores. Eu quero só dar uma mudadinha. Eu não quero deixar Jesus entrar, mudar, fazer eu vencer o medo, ser uma nova pessoa.
Eu quero só aquilo que precisa nesse momento, sabe? Eu não lembro qual dos rapazes que pregou sobre a igreja que Jesus disse que tinha pavor de gente morna. Deus quer decisão. Ele está pedindo nessa noite, tu quer ser curado? Tu quer te libertar desse medo desproporcional? Tu quer te libertar dessa ansiedade que te cega, que te faz você não enxergar o amanhã, que te faz ficar irritado com teus filhos, irritado com as tuas filhas, grosso com a tua esposa, grosso com o teu esposo, que te faz tomar atitudes impensáveis, porque o medo cega a pessoa. É um medo desproporcional, não é aquele medo natural que nem eu brinquei. Que eu vejo um leão, tem que correr, óbvio. Mas você está deixando isso entrar no seu coração. E Jesus já te curou, e às vezes tu fica ali relembrando, mas eu não tenho força, mas eu não posso, Realmente tu não pode, mas levanta os teus olhos para quem pode. Toma atitude, começa a orar, começa a entregar para Deus. Eu não posso, você não pode. Mas Jesus está pronto para fazer por você, se você tomar o primeiro passo. Jesus não invade coração. Jesus não quebra a porta de coração para entrar. E Ele não faz o Espírito Santo descer na marra para você aprender a lidar com a sua vida. Ele vem através das palavras. E você toma as atitudes necessárias para mudar. E daí Ele age. Tu quer ser curado? Tu quer ser liberto? Pega a cama, pega o teu problema. Para todo mundo ver que Jesus vai fazer a obra. Levanta essa cama e anda em nome de Jesus essa noite. Sai do teu comodismo. Para de ir para lá e para cá. Decide por Jesus. Porque se Jesus estiver no teu barco, mesmo que ele esteja dormindo, ele não vai naufragar. Imagina se Deus ia deixar um barco naufragar lá, com Jesus dentro, que tinha o propósito de morrer e ressuscitar para nós ser salvos. Era só pensar, mas o medo aterrorizou. E o medo está te aterrorizando, porque você não lembra quem está no barco. Ou porque você ainda não convidou para o teu barco. Ou está ali no barco e você já esqueceu. Nessa noite eu te convido. Lembra de quem Jesus é. Só isso já bastaria. Mas talvez você precise convidar Ele para entrar dentro do teu coração. Porque você só sabe quem Ele é à distância. E Ele quer proximidade. Quando Ele está no barco, o barco não naufraga. Não precisa dizer, tu não te importas. Ele se importa. Eu conversava com o Nata essa semana. Que eu não gosto. Conversava com o Nathanael essa semana. Para você ver como Deus se importa com você. Jesus veio para a terra para quê? Para nos salvar. Ele curou, Ele libertou, mas tudo com o intuito de morrer na cruz e nos salvar. Ele precisava transformar água em vinho? Sério, respondam. Precisava transformar água em vinho naquele casamento? O que isso tem a ver com o reino? O que tem a ver transformar água em vinho num casamento? O problema daqueles noivos que não, e dos pais do noivo que não se organizaram para ter comida que chega durante uma semana, que os casamentos eram assim naquela época, né? Era uma semana de come e bebe. Mas por que Ele fez o milagre? Porque Ele olhou para aquelas pessoas e Ele pensou, não, eu amo. Mesmo que é uma coisa que não tem a ver com o meu propósito, que é trazer salvação. Eu amo de tal forma que eu vou lá e vou transformar essa água num vinho como eles nunca viram. Porque eu amo os detalhes do ser humano. Você pode pensar que Deus não se importa com as tuas coisas. Que Deus não se importa com você. Porque o medo te cegou. A ansiedade de querer tudo do jeito que você quer, a hora que você quer, te cegou. Mas Jesus veio para tirar essa cegueira nessa noite, se você tomar o primeiro passo. Se você agir. Se você disser, Jesus, sim, entra no meu coração. Que eu entenda que mesmo que meu milagre seja água em vinho, não tem nada a ver com o teu propósito aqui na terra. Mas eu sei que tu me ama como tu amou aquele casal lá, tu foi lá e transformou água em vinho. Não tinha a ver com o propósito de Jesus. Ele podia só dizer, tchau, não tem nada a ver com isso. Mas Ele ama o ser humano de uma forma sobrenatural. Que cada coisinha que nós precisamos, e olha, sim, é importante para mim o que tu sente. Então entregue isso nas mãos de Deus nessa noite. A opção é tua. Aqui está teu medo. Por exemplo, eu tenho pavor, medo, horror
Barata. Quem não tem medo de barata, levanta a mão. Eu morro de medo. E só de pensar naquele creque, quando mata, Jesus tem mais medo ainda. É um medo idiota, né? Mas eu tenho medo, eu travo. Sério, eu travo, não estou brincando. Eu vejo uma barata, eu travo, eu começo a gritar que nem uma louca, e eu não faço nada, eu não consigo matar. Só que quando eu vejo a barata, eu olho para ela olha para mim, olho para ela para mim, e eu não sei o que fazer, né? Porque eu travo. Agora, quando eu começar a entender que essa barata, ó, não é nada, eu mato ela. Enquanto você começar a achar que os teus problemas não são nada, que o teu medo é normal uma pessoa não querer desfrutar do que Deus deu para ela aqui na terra, porque é normal ela ter que guardar tudo, é normal ela ter medo de tudo. Não, Jesus veio tirar essa falsa segurança da sua vida para te dizer, tu depende de mim. O amor é arriscar, o amor é dizer sim, eu confio em Deus, eu sei que em Deus eu posso todas as coisas, está tudo ao contrário hoje, mas eu sei que Deus vai mudar a situação. Vença o medo em nome de Jesus. Vença essa ansiedade em nome de Jesus. Lembra de quem é Jesus na sua vida. Te coloca de pé onde você está. Ah, Miriam, eu não tenho medo de nada. Que bom para você. Eu tenho medo de muita coisa. Eu tenho medo de partir e deixar meus filhos pequenos. Eu tenho medo de não conseguir pagar minhas contas. Eu tenho medo de tanta coisa. De barata, de rato. Ontem, ainda com o irmão Ricardo, nós indo para a reunião de pastor. Nós estávamos numa galera ainda. E ele comentou de uns ratos, que ele tem grandão lá, perto da casa dele. Que ele mora no interior, né? Como é que é o nome do rato, tio? Priá. Isso que é um rato grande, né? Ele só de falar, eu já falei, para. Eu já comecei a tremer lá na frente do carro. E os guris tudo rindo, que era tudo guri atrás, era o Diego, o Oza. E eu não estou me fazendo, me deu medo. Só de pensar no bicho desse tamanho. Os pequenininhos no laboratório eu matava na faculdade, mas esses grandão, Jesus. Qual é o teu medo? Medo de teu marido te trair? Medo de perder emprego? Medo de uma doença que se instalou? Qual é o teu medo? Deus conhece o teu medo. E por mais que você pense, é tão pequeno, Deus não se importa. Ele se importa. Ele se importa contigo. Ele transformou água em vinho por um casal que nem conhecia ele, nem sabia quem ele era. Nem sabia que ele era o Salvador. Só para fazer eles ficarem felizes. E tu acha que Deus, tu que convidou Jesus para morar no teu coração, tu acha que Ele não se importa com o teu medo, com a tua preocupação, com a tua ansiedade? Lança para Jesus. Entrega para Jesus. Só que você tem que tomar o primeiro passo. Tu quer ser curado? Responde para você mesmo. Você quer ser liberto? Pega a tua cama. Levanta e anda. Não adianta ficar reclamando ninguém. Realmente, o mundo é cruel. E Jesus disse que aqui teríamos aflição. A diferença é que se nós pararmos de olhar para a aflição, para o medo, a gente vai ver que ele é pequenininho, porque a gente tem aqui dentro uma pessoa que é muito maior que tudo. A gente tem Jesus Cristo, Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. E ainda Ele manda o Espírito Santo todo dia para nos consolar. Você não tem que ter medo. Feche teus olhos. Pai, sou grata a Ti, Jesus. Porque mesmo quando eu não mereço, mesmo quando são coisas tão pequenas e corriqueiras da minha vida, e eu não mereço e tenho medo, Tu vem lá e Tu tira todo o medo. Tu vem e Tu modifica aquele terror em paz e bonança. E nessa noite, Jesus, eu quero que cada um dos Teus filhos que estão aqui entendam, ó Pai, que Tu já estás de braços abertos para dar aquele abraço, aquele afago, aquele carinho que eles tanto precisam. Para vencer o medo, para tomar atitude de lançar fora toda desconfiança, toda insegurança e de crer que em Ti sim há provisão, que em Ti sim há um futuro certo. Jesus, que toda a obra do diabo que tem sido lançada sobre a vida dos Teus filhos, que tem feito ficar cegos, desanimados, contando detalhes que não precisam ser contados, porque Tu já previu o amanhã.
Tu estás conosco no barco e teu barco não vai naufragar. Não precisamos, Senhor, te interpelar com grossuras, com dúvidas, porque Tu estás no controle, Senhor. Que essa paz, essa Maria, nessa noite, entre, Senhor, nas mentes e nos corações que nesse instante estão dizendo: Jesus, entra no meu coração. Eu não vejo saída, mas Tu tens saída. Jesus, modifica esse medo por confiança em Ti, por ousadia, por coragem. Você não consegue vencer a droga, você não consegue vencer a pornografia. Você pode ter medo. Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus manda falar. Você não consegue, realmente você não consegue. Mas Jesus está te dizendo que se você lançar esse medo para Ele agora, Ele vai te libertar. Não leva na brincadeira um momento com Deus. Fala com Deus e diz: Deus, eu tenho medo, eu não consigo, porque se eu fizer isso, aquilo, eu sei que eu vou ter que tomar uma postura. E o medo vem, mas Jesus está do teu lado dizendo: vai, filho, toma a tua cama e anda. Liberta, Jesus. Só isso que eu tenho para te pedir, Jesus. Liberta. Liberta, Jesus. Essa alma que está se sentindo aprisionada, que não tem força, que ela possa tomar a primeira atitude agora de entender que ela precisa de Ti, que sem Ti ela não consegue. Pelos nossos braços não conseguimos. Liberta, Jesus. Liberta. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, entre nesse coração. E que o Teu Espírito Santo entre junto. E que faça morada. E ajude a tomar a atitude certa na hora certa. É o que eu te peço. É o que eu te agradeço. Amém?